O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, agora é hora da gente falar de política e o PT continua trabalhando para tentar fazer outros prefeitos, pelo Brasil, e para isso Lula vai começar a circular, Mário, ou é só Olinda que é um caso específico? Bom dia. Bom dia, olha, o PT ele vai apostar essa reta final na cidade de Olinda, que é uma cidade que ele tem talvez mais chances, do segundo turno. Porque a eleição no primeiro turno já foi um fiasco, para o partido de Lula, porque não elegeu nenhum prefeito nas capitais. E agora corre o risco de novo de ser humilhado nas redes sociais, nas capitais, A única capital que tem chance é Fortaleza. E é uma eleição duríssima por lá, com o candidato do PL, inclusive liderando as pesquisas, mas como a eleição, algumas pesquisas que saíram mostram empate técnico, então a gente fica naquela dúvida quem vai ganhar aquela eleição. Mas o favorito é o candidato do PL. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Maria do Rosário deve levar uma lavada de votos. Em Natal, a candidata do PT também passa por dificuldades, uma desvantagem muito grande, de acordo com as pesquisas. Então, sobram aí Fortaleza e Olinda. Fortaleza, como eu disse, ontem teve um comício do candidato do PL lá, um comício gigantesco, chamou a atenção, inclusive, pela quantidade de pessoas que compareceu. Então, chega na reta final muito forte a candidatura contra o PT. Então, o presidente Lula deve vir a Olinda esse fim de semana, hoje ou amanhã, para cumprir a agenda lá, para tentar, na reta final, alavancar a candidatura de Vinícius Castelo. Aquela eleição de Olinda, ela é meio doida, sabe, Laís? Você não sabe definir direito, eu já expliquei aqui antes, porque é uma cidade que é muito... Ali fica no meio, de vários municípios. E aí as pesquisas elas não conseguem captar muito bem o sentimento da população. Eu já lembrei aqui que em 2016, por exemplo, a Luciana Santos aparecia indo para o segundo turno brigando para ser prefeita. E acabou contra o Lupécio e contra o irmão de Eduardo Campos, o Antônio Campos. E aí quando as urnas abriram, a Luciana Santos ficou em quarto lugar. Na eleição desse ano, o Vinícius Castelo brigava para ir para o segundo turno de acordo com as pesquisas com a Isabel Urquiza. E a Mirela Almeida liderava as pesquisas. Quando as urnas abriram, Vinícius foi o primeiro e a Mirela ficou na segunda posição. Essa semana saíram 3 pesquisas de Olinda. Uma, Mirela Almeida liderando com 54%. Outras 2, com o Vinícius Castelo liderando também com o mesmo 54%. Então você fica naquela dúvida, porque não é possível que... você pega o retrato de São Paulo, por exemplo, as pesquisas todas elas dão uma vantagem razoável lá para para o Ricardo Nunes em relação ao Boulos, e todas elas praticamente embatem os mesmos números. Então, quando tem uma tendência de pesquisa, de várias pesquisas, você fica mais com aquela certeza do resultado da eleição, e até pela movimentação que os candidatos estão fazendo. São Paulo é outro reduto também que o PT pode também ser derrotado. Apostou tudo lá na candidatura de Guilherme Boulos. Ele, na reta final da campanha, ele acabou meio que apelando, está dormindo na casa dos eleitores, pernotando, disse que não vai voltar em casa. Mário, o que você achou dessa entrevista que ele vai dar para o Marçal? E ainda inventaram essa história de dar uma entrevista a Pablo Marçal, entrevista de emprego. Olha, a política brasileira, Laís, ela inventa algumas coisas. E aqui eu acho que os dois acertaram na decisão. Ricardo Nunes acertou em não ir e Boulos acertou em ir. Ricardo Nunes acerta em não ir, por quê? Porque ele meio que deu uma estacionada na campanha, porque ele tem mais de 10 pontos em todas as pesquisas de opinião, de intenção de voto, aliás. Então, qualquer deslize que cometa numa reta final pode levar um eleitorado maior a Boulos, E Boulos vai para tudo ou nada, ele não tem nada a perder, é um franco atirador. E a gente sabe que o forte de Pablo Marçal hoje é a rede social. Então, uma entrevista dessa, uma sabatina dessa com 2 candidatos, alguém perde a cabeça lá com o Pablo Marçal numa provocação daquela dele e pode levar tudo a perder. Então, Boulos foi por tudo ou nada, uma situação já beirando desespero, já tentando de tudo ali. Foi achincalhado o primeiro turno todinho pelo outro lá. Ele foi chamado de cheirador de cocaína, Pois é. E para piorar, no último ato da campanha, ele traz um laudo falso,
né, de que Guilherme Boulos era dependente químico por uso de drogas. E, enfim, eu acho... Você ainda topar e conversar com um cara... Mas é o que eu estou dizendo, é aquela tentativa desesperada para dizer, olha, eu vou para todos os debates, não sei o quê. E puxar os votos, né? Mas não puxa, né? A maioria do eleitorado de Pablo Marçal não vota no PSOL. Só na cabeça de Boulos e eu acho que de Pablo Marçal que acontece isso. E eu entendo também a parte até do próprio Marçal de querer ficar na mídia, né, aparecendo e sair, mesmo... eu acho que ele não contava com a derrota, né? Porque ele dizia que ia ganhar essa eleição. Mas ele saiu também com a imagem até fortalecida em meio a uns eleitores de direita, que o eleitor de direita hoje no Brasil, Laís, qualquer pessoa que aparece, que fala duas coisas contra o PT ou contra a esquerda, vira herói para ele. A carência dele é muito grande. Então, o Pablo Marçal, ele me virou que esse é o anti-herói, né? Digamos assim, aqueles heróis que têm um perfil bem complicado. Então, ele virou uma espécie de anti-herói da direita. Só que as movimentações dele, no fim, elas acabam prejudicando, né, na minha opinião, as pretensões dele aí para o futuro. Para mim, Pablo Marçal não vai passar de um deputado federal. Se ele quiser mais que isso, ele não vai conseguir. Pelo radicalismo dele, que o eleitorado de esquerda não vota nele do mesmo jeito, a não ser que ele vire um Janones da vida, que era um bolsonarista e depois virou um lulista doente. Ainda que ele saia do partido, ele ainda vai ter um trabalho para limpar a imagem dele, que ele se consegue. Isso, Laís, com relação às pautas que defende, né? É difícil demais, veja. Marcelo Freixo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Começa a campanha, é igual a essa eleição de São Paulo. Marcelo Freixo começa a eleição de 4 anos, de 2020, em primeiro lugar nas pesquisas. E aí a campanha vai rolando e as pautas que ele defendia numa cidade completamente complicada como é o Rio de Janeiro, acabou ele definhando e perdendo a eleição, ficando com o mesmo percentual mais ou menos desse de Boulos aí. Então acontece isso com Boulos. Aí Marcelo Freixo sai do PSOL, vai para o PT, que é um partido mais, digamos assim, maleável, mas também não consegue mais ser eleito para nada. E Boulos, ele vai sair com a imagem fortalecida, né, de repente pode tentar uma vaga no Senado, deputado federal de novo na outra eleição. O deputado federal ele vai ser reeleito com certeza, mas ele pode até usar mais ir para o Senado. Mas às vezes você passa a vida inteira defendendo uma pauta e quando chega na hora de uma campanha você quer mudar e os atos de Boulos são atos completamente de quem está com a eleição perdida e tenta de tudo no final para ver se consegue. Até uma carta enviada aos paulistanos ele fez, como a famosa carta de Lula, quando ele fez naquela eleição de 2002, quando ele foi eleito presidente do Brasil. Fez uma carta à nação. Então, o Boulos fez uma carta a São Paulo e nessa carta ele pede a população para ter medo dele. Então, assim, medo das pautas que ele defendia, o histórico... Medo dele invadir as casas. Que tem muita história de invasão, né, que ele fez para aparecer um vídeo muito ruim. Foram 2 vídeos muito ruins para ele não falar na campanha. O da mãe de Isabela Nardoni, né, dizendo que não votaria nele porque ele votou contra a saída dos presídios. E o do ex-ministro do PCdoB, né, o Aldo Rebelo, que foi ministro dos esportes. Ele saiu com uma mágoa muito grande com relação a Lula e ao PT, porque ele gravou um vídeo e disse, olha, eu vejo Boulos assinou uma carta para não ter medo dele, mas olha aqui o que ele fez contra a Copa. E aí mostrou o Boulos liderando o movimento. Aqui não vai ter Copa, não sei se você se lembra disso, né? Que aí ele mostrou, aí trouxe dados, olha, o Brasil gerou tantos mil empregos, e trouxe muitos dados econômicos, e disse, olha, isso aí, se dependesse de Boulos não teria acontecido. E eu acho que foi muito ruim esse vídeo para ele, vindo de um ex-aliado, de um ex-ministro dos esportes na época do governo Lula, que foi inclusive, do governo Dilma, aliás, que foi inclusive ministro na época da Copa do Mundo. E esse vídeo ele acabou viralizando lá isso, porque hoje a história da rede social, da maneira que ela chega, ela é terrível para um candidato ou outro. Porque os grupos de WhatsApp, eles consomem muita notícia, né? E o Brasil hoje é o 2º país do mundo que consome mais rede social, só perto para os Estados Unidos. Então, o guia eleitoral na televisão, o guia eleitoral no rádio, ele perdeu muita força. Um exemplo disso é a própria Caruaru. Zé Queiroz tinha o dobro de tempo de Rodrigo Pinheiro, e Rodrigo Pinheiro venceu a eleição no primeiro turno, porque usou muito melhor as redes sociais. O guia de televisão e rádio de Zé foi melhor, mas na rede social o trabalho de Rodrigo foi melhor. E do exército, né, que ele montou na questão de divulgação, né, dos secretários de lideranças da cultura também, disparando mensagens no WhatsApp pessoal, e acabou tendo um efeito
melhor essa galera que consome mais as Foi redes. mais efetivo. Mário, amanhã a cidade tem mais política. Isso, tem mais, a gente vai falar um pouco mais sobre essa história e outros assuntos também que a cidade está pautando, né, entre vários assuntos da política, né, para a gente bater um papo aqui com Renata Torres e também sobre outros assuntos. Né. Tem inauguração hoje de uma fábrica na penitenciária Juiz Plácido Souza, tem inauguração da Prefeitura do Alto Moura, enfim, tem vários assuntos. Tem a eleição da Câmara Municipal, tem uma opinião, né, de um professor advogado aqui de Caruaru sobre a questão da reeleição de Bruno Lambreta. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Muito bem, vamos rodar a vinheta e falar de futebol agora. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. O Sport goleou o Guarani. Pois é, e ficou próximo do acesso agora. O Leão precisa de mais 4 pontinhos